senadores conseguiu, nesta quinta-feira, empurrar para a próxima segunda, às 16 horas, a votação em plenário de duas medidas provisórias que perdem a vigência nesse mesmo dia. Eles demonstraram irritação pela falta de tempo para analisar e debater as medidas que foram aprovadas ontem pela Câmara, quase 6 meses após serem editadas. Uma delas é a MP 871 de 2019, que busca combater fraudes no Instituto Nacional de Seguridade Social ao criar um programa de revisão de benefícios e exigir cadastro de trabalhadores rurais. A outra é a MP 872 de 2019, que prorroga o prazo para pagamento de gratificação a servidores cedidos para a Advocacia Geral da União e altera a regra de critérios para contratação e promoção de bombeiros militares do Distrito Federal. Elas deixarão de valer a partir desta segunda-feira, 3 de junho, mesmo dia que os senadores marcaram a votação. Hoje, ao chegar na Convenção Nacional dos Democratas, o presidente da Casa, Davi Alcolumbre, chegou a afirmar que havia um acordo para que a votação das MPs ocorresse hoje de forma simbólica. No momento decisivo, entretanto, a sessão que estava sendo presidida pelo vice-presidente da Casa, senador Antônio Anastasia, sofreu uma reviravolta. Partidos de oposição reagiram e ameaçaram pedir verificação de quórum para as votações. E isso obrigaria a Casa a estar com o plenário mais cheio, algo difícil em uma quinta-feira. O impasse ocorreu porque, votadas pelos deputados ontem, as MPs chegaram ao Senado hoje, às vésperas do prazo de expiração. Nós estamos recebendo agora uma medida provisória a poucas horas de expirar. Estão achando que a gente é o quê aqui, senador? Que a gente não tem poder de consciência? Que a gente não consegue ter uma compreensão? Que não se precisa ler nada? Que a gente vota do jeito que está? Não é assim. A gente precisa ler. Nós precisamos ter a compreensão da complexidade do que foi alterado em dezenas de destaques na Câmara dos Deputados, defendeu a senadora Elisiane Gama. Diante do impasse, a questão de ordem apresentada pelo líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, foi retirada. Ele questionava a contagem do primeiro dia de tramitação das MPs na Casa. Na avaliação do senador, como as MPs foram publicadas no período do recesso legislativo, a contagem do prazo deveria ter sido iniciada apenas com o início da legislatura, a partir do dia 5 de fevereiro, quando houve a primeira sessão deliberativa do ano. Isso daria um dia a mais de fôlego para as MPs que vencem na próxima segunda. Vejo que a posição dos líderes é totalmente diferente daquela que eu imaginava. E eu entendo que, embora seja legítima, essa questão de ordem pode ser apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça e depois pela mesa diretora para que a gente possa ter um regramento definitivo e não um regramento casuístico como aqui foi defendido, avaliou. Mesmo sob o risco de ver as MPs caducarem, Bezerra disse que a liderança do governo apoiava a decisão de marcar uma sessão na tarde de segunda-feira para votar os textos. Ontem, o presidente do Senado anunciou que, a pedido dos líderes da Casa, não colocará em votação a MP 867, que prorroga o período de adesão ao Programa de Regularização Ambiental até 31 de dezembro de 2020, sem restrições de crédito, e flexibiliza trechos do Código Florestal. A medida também está no rol das que perderão a validade na semana que vem. Hoje, o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, disse que o governo ainda vai trabalhar pela MP 867. Vamos até a meia-noite do dia 3 lutar para ver se o Senado confirma isso, disse Onyx sobre o prazo de vencimento da MP no Congresso. Já a líder do governo no Congresso, deputada Joyce Hasselmann, foi menos otimista. Ela reconheceu que o Senado queria discutir mais alguns pontos da MP que foram inseridos na Câmara. O presidente do Senado decidiu ouvir os líderes que não queriam votar. Cabe a nós, talvez, reeditarmos a medida provisória. Como a gente acabou patinando no prazo em relação à MP 870, a gente perdeu o tempo de discutir com mais profundidade nas duas casas algumas MPs. Por isso, a 866 caiu e agora a 867, disse ao deixar o Palácio do Planalto na manhã de hoje. As informações são da Agência Brasil. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo, manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.